Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos mais antigos do cristianismo. Não é um evangelho, mas uma carta, quase um telegrama urgente, sabe? Escrito num momento de crise, de muita preocupação e no final de alívio. Vamos voltar no tempo, lá para o coração do Império Romano, por volta do ano 50 depois de Cristo. Nosso destino é uma cidade portuária super movimentada na Grécia, chamada Tessalônica. E a nossa missão hoje, com base nas introduções de duas ótimas bíblias de estudo, é entender a história por trás dessa carta, o cenário explosivo, a preocupação de um líder e a mensagem de esperança que sustentou uma comunidade que tinha acabado de nascer. Para a gente poder entender a carta, primeiro a gente precisa entender a cidade, né? As fontes descrevem Tessalônica como um centro estratégico, a capital da província da Macedônia. Mas o que isso significava na prática? Como era o dia a dia lá? Imagina um dos lugares mais dinâmicos do mundo antigo. Uma cidade com, cerca de 200 mil habitantes, o que era um número gigantesco para a época. Ela ficava bem na Via Ignácia, que era tipo a superestrada que ligava Roma ao Oriente. Então tudo passava por ali. Tudo. Soldados, mercadores, novas ideias, religiões. Fundada lá em 315 a.C., ela tinha o nome da meia-irmã de Alexandre o Grande. Era, assim, um verdadeiro caldeirão cultural. E nesse caldeirão todo, imagino que a lealdade a Roma era, assim, fundamental. Com certeza. Havia um culto fortíssimo ao imperador, templos para os deuses gregos e romanos e, ao mesmo tempo, uma comunidade judaica já bem estabelecida, com a sua sinagoga. E tem um detalhe, era uma cidade livre, com uma certa autonomia. Então os líderes locais, os politarcas, faziam de tudo para manter a paz e, claro, a boa vontade do imperador. Manter a ordem era a prioridade número 1. Politicamente super sensível, que chegam o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas. E vale lembrar, eles vinham de Filipos, onde tinham acabado de ser presos, açoitados. Eles não chegam de fininho, não. Nem um pouco. Seguindo o costume dele, Paulo foi direto para o centro do debate, que era a sinagoga. E por 3 sábados, ele apresentou uma mensagem que as fontes resumem em 3 pontos, assim, muito audaciosos. Primeiro, que o Messias das Escrituras precisava sofrer e morrer, o que era um escândalo para a mentalidade judaica. Certo. Segundo, que ele precisava ressuscitar dos mortos. E terceiro, o ponto mais explosivo de todos, que esse Messias sofredor e ressurreto era Jesus, e que ele era o verdadeiro rei. Ok, vamos parar aí. Essa proclamação de outro rei chamado Jesus, como é que isso soava nos ouvidos de uma autoridade romana? Isso era visto como traição, como sedição, ou só como delírio de mais um culto que vinha do Oriente? Era visto como sedição, era extremamente perigoso. O lema do império era César é o Senhor. Proclamar um outro rei, um outro senhor, era um desafio direto à autoridade de César. Não era só uma afirmação religiosa, entende? Era uma declaração política. E isso explica a reação violenta que veio depois. Exatamente. Porque a mensagem deu resultado. Ah, claro! Ela não caiu no vazio, ela encontrou um público. E isso acendeu o pavio. Perfeito. A pregação foi um sucesso retumbante, mas não exatamente onde se esperava. Alguns judeus se converteram sim, mas a grande maioria dos novos crentes veio dos gentios. Eram os chamados gregos tementes a Deus, gente que se sentia atraída pelo monoteísmo, pela ética judaica, e as fontes destacam um ponto: não poucas mulheres de alta posição. E esse detalhe sobre as mulheres de alta posição me parece crucial. Qual era o impacto social disso numa cidade romana? A conversão delas desestabilizava alguma coisa na estrutura de poder local? Sem dúvida alguma. No mundo romano, a religião era um assunto de família e de Estado, liderado pelo pater familias, o chefe da casa. Quando mulheres influentes, esposas de magistrados, de comerciantes ricos, aderiam a um movimento que exigia lealdade exclusiva a um outro rei, elas estavam subvertendo a ordem social. Nossa! Isso ameaçava a estrutura de poder da própria casa delas e, por tabela, da cidade inteira.
O cristianismo não estava só criando uma nova sinagoga, estava criando uma nova estrutura social que desafiava de frente os valores romanos. Então a reação dos que não creram não foi só por inveja religiosa, tinha também um medo real de desordem social e política. Precisamente. Eles viram o perigo. E a acusação que eles levaram aos politarcas foi, assim, cirurgicamente precisa. Eles juntaram uma multidão, foram até a casa de um novo convertido, um homem chamado Jason, que hospedava Paulo e Silas. E não os encontraram. Não encontraram. Então arrastaram Jason e outros para frente das autoridades, e a acusação não foi, eles têm uma teologia esquisita. A acusação foi, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, e todos eles procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. É uma acusação de traição. A mais grave possível. E os oficiais da cidade ficaram alarmados. Eles não queriam uma rebelião ali e muito menos um relatório negativo chegando em Roma. Então, para controlar a situação, eles impuseram uma fiança a Jason. E as fontes sugerem que essa fiança era, na verdade, uma promessa, um juramento de que a causa do problema, Paulo e Silas, ia deixar a cidade na mesma hora. E não nem Vanes. E, crucialmente, nunca mais voltaria. Por isso, na calada da noite, os novos irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. O que nos leva ao problema central que gera a carta. Temos uma igreja recém-nascida, com semanas, talvez meses de vida, agora órfã dos seus fundadores e já sofrendo uma perseguição intensa. É como um pai forçado a abandonar os filhos recém-nascidos no meio de uma vizinhança perigosa. A preocupação de Paulo devia ser excruciante. Profundamente. Ele mesmo diz na carta que tentou voltar uma e outra vez, mas foi impedido. Ele descreve essa separação como a dor de um órfão, sabe? A grande angústia dele era que a pressão da perseguição fizesse aqueles novos crentes abandonarem a fé. Ele não aguentou a incerteza e de Atenas ele tomou uma decisão. Enviou Timóteo. Exato. Enviou Timóteo de volta para o olho do furacão, para fortalecer e encorajar aquela comunidade. E meses depois, Timóteo finalmente retorna com o relatório. Eu consigo imaginar o alívio de Paulo ao ouvir as notícias. Foi um alívio imenso, imenso. Timóteo se reencontra com Paulo em Corinto e as notícias são, na maior parte, excelentes. A fé dos tessalonicenses não só sobreviveu, como estava florescendo. O amor deles uns pelos outros era evidente e eles se lembravam de Paulo com o mesmo carinho que ele sentia por eles. Essa notícia, diz Paulo, foi como um bálsamo. Mas não eram só boas notícias, né? O relatório de Timóteo também apontou algumas lacunas. Sim, e aqui está o ponto-chave. Timóteo notou que a teologia deles tinha alguns buracos, o que é totalmente compreensível. As fontes usam o termo deficitário. O problema mais urgente, que estava causando uma tristeza enorme na comunidade, era sobre a morte. Alguns dos novos crentes já haviam morrido. E a pergunta deles era, e agora? O que acontece com eles? Exato. A grande esperança que Paulo havia pregado era a volta iminente de Cristo para estabelecer seu reino. A dúvida que os consumia era, nossos irmãos e irmãs que morreram, eles perderam tudo? Vão ficar de fora da grande festa quando o rei voltar? A compreensão deles sobre o que acontece depois da morte era provavelmente uma mistura do que Paulo ensinou com ideias pagãs de um submundo sombrio. O que gerava uma angústia terrível. Uma angústia terrível. E é compreensível. Eles estavam operando sem um manual, basicamente. Não existia um Novo Testamento para consultar. A fé deles se baseava inteiramente na memória do que Paulo pregou naquelas poucas semanas. Faz todo sentido. Exato. Então, em Corinto, por volta de 51 depois de Cristo, movido por esse misto de alívio e preocupação pastoral, Paulo escreve esta carta. É uma resposta rápida, direta, para consolar, corrigir e encorajar. E é, possivelmente, a primeira carta que ele escreveu que chegou até nós. Entendi. Então a carta é, em essência, uma resposta a essa angústia específica sobre os que morreram. E pelo que as fontes indicam, Paulo não responde só a essa pergunta. Ele usa uma única grande ideia para resolver tudo. Certo. Perfeitamente colocado. É aqui que a gente vê a genialidade pastoral de Paulo. Ele não trata a volta de Cristo como uma aula de teologia abstrata sobre o futuro.
Não, ele a usa como uma ferramenta multiuso para resolver os problemas reais e presentes daquela igreja. A segunda vinda de Cristo, a escatologia, é a espinha dorsal da carta. É mencionada em todos os 5 capítulos. Uma das fontes calcula que quase 1/3 da carta é sobre isso. E como essa ferramenta multiuso funciona na prática? Bom, primeiro, ela serve como consolo. Para a questão principal dele sobre os mortos, lá no capítulo 4, Paulo pinta um quadro muito vivo. Ele garante que, na vinda do Senhor, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Só então, eles e os crentes que estiverem vivos serão reunidos para encontrar o Senhor. Ou seja, ninguém fica para trás. O que deve ter sido um alívio gigantesco. É como dizer a uma família em luto: fiquem tranquilos, a reunião de família está garantida para todos, e os que partiram antes terão um lugar de honra. Exatamente essa a imagem, mas ele não para aí. Em segundo lugar, a volta de Cristo serve de combustível para o serviço. Eles os lembra que o trabalho e o sofrimento que eles estão enfrentando não são em vão. Eles são a coroa de glória deles diante do Senhor Jesus na sua vinda. Isso dá um propósito eterno ao sacrifício do presente, entende? Eles não estão só sofrendo, estão investindo em algo. Estão investindo em algo que será recompensado pelo próprio Rei. Mas essa expectativa tão intensa da volta de Cristo não corria o risco de fazer as pessoas simplesmente pararem de trabalhar e ficarem olhando para o céu? As fontes mencionam se esse foi um problema? Essa é uma pergunta excelente e muito perspicaz. E sim, isso se tornou um problema mais tarde. Tanto que Paulo precisa abordar isso de frente na segunda carta aos Tessalonicenses, onde ele repreende alguns que estavam vivendo desordenadamente, sem trabalhar. Mas aqui, na primeira carta, o foco é o oposto. Usar a esperança para motivar a ação correta, não a inércia. O que nos leva ao terceiro uso da ferramenta. A santificação. A expectativa do retorno do rei se torna um maior incentivo para viver de um modo digno desse rei. No capítulo 4, logo depois de falar da ressurreição, ele os instrui a se absterem da imoralidade sexual, que era algo onipresente na cultura ao redor, e a viverem em santidade. A lógica é, se o rei está voltando a qualquer momento, precisamos viver de acordo com as leis do seu reino agora. E por último, a segurança. Sim, a segurança. No capítulo 5, ele fala sobre o dia do Senhor, que no Antigo Testamento era associado a um dia de juízo, de ira. Poderia ser assustador, mas Paulo os tranquiliza, dizendo que eles, como filhos da luz, não estão destinados à ira, mas para alcançar a salvação por meio de Jesus. A vinda de Cristo não é uma ameaça para eles, mas a consumação da esperança deles. Então eles devem vigiar não por medo. Exato, não por medo, mas porque já pertencem ao dia que está para chegar. É fascinante ter essa janela para a igreja primitiva. O que essa fotografia, como as fontes a descrevem, nos revela sobre o DNA do cristianismo, que talvez a gente perca de vista hoje em dia. Olha, ela revela primeiro que a fé cristã já nasceu teologicamente muito robusta. Pensa só, são crentes com menos de um ano de caminhada, a maioria sem nenhum conhecimento prévio das escrituras judaicas, e eles já estão lidando com doutrinas super profundas, como a Trindade, a ressurreição, a santificação e, claro, a segunda vinda. A esperança do fim dos tempos não era um apêndice, então. De jeito nenhum. Não era para cristãos avançados. Era o ensino fundamental desde o primeiro dia. Então essa ideia de que a teologia cristã começou simples e ficou complexa com o tempo é um mito. A riqueza já estava ali na semente. Teólogo distante, numa torre de marfim. A gente vê a gratidão de Paulo transbordando, sua defesa apaixonada do ministério, contra calúnias, seu amor terno. Ele se compara a uma mãe que amamenta e a um pai que exorta os filhos. É um documento intensamente pessoal e relacional. É um modelo de liderança. Um modelo de liderança que é, ao mesmo tempo, teologicamente profunda e afetivamente muito presente. E pensar que tudo isso foi escrito talvez só uns 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. É um elo muito próximo com a origem de tudo. Uma janela para os medos, as dúvidas e, acima de tudo, para a esperança vibrante da primeira geração de cristãos não judeus. Vimos então uma carta forjada na crise e no alívio, escrita por um líder preocupado para encorajar uma igreja jovem, perseguida e para polir uma esperança vital que era o alicerce da fé deles. Uma esperança que, e isso é crucial notar, não era uma fuga da realidade.
era a força para enfrentar a realidade. A certeza do retorno do rei dava a eles a coragem para viver como cidadãos do seu reino em meio a um império que exigia lealdade total a outro senhor. E fica uma reflexão final para nós. A carta foi escrita para pessoas que viviam com uma expectativa diária, iminente da volta de Cristo. Quase 2 milênios se passaram. Como a passagem de tanto tempo deveria mudar ou não a forma como a gente lê e aplica uma mensagem de expectativa tão urgente? Deus abençoe todos os ouvintes.